Agora vamos lá, então. Então, a metodologia, ela é separada em 4 passos, tá? Então, 4 principais passos, e esses principais passos, essas 4 partes da metodologia, elas são essenciais. Se tiver faltando alguma, a gente não tem um trabalho científico. Então, é a mesma coisa de eu ter uma introdução que não tenha, por exemplo, um objetivo geral ou objetivo específico, ou não tem algum problema de pesquisa. Não pode ser considerada, nesse caso, um trabalho científico. Eu falei para vocês isso lá no início do ano, que a pesquisa científica ela é um pouco mais chatinha, um pouco mais burocrática, porque ela precisa seguir critérios a rigor. Então, a gente precisa seguir um rigor científico. Caso falte alguns elementos, ela não pode ser considerada uma pesquisa científica. Então, aqui quando a gente fala de metodologia, esses 4 pontos precisam mesmo aparecer no nosso artigo. Então, a nossa metodologia ela vai ter um olhar quanto os nossos objetivos, quanto a nossa abordagem do problema, quanto aos nossos procedimentos e quanto às nossas limitações. Então, aqui eu vou explicar para vocês o tipo de objetivo para dar início. Mas, para que a gente consiga fazer isso uma forma mais aplicada à prática, eu vou trazer um exemplo geral aqui, tá? De um trabalho. Aqui, então, eu tenho uma questão de pesquisa de um artigo científico. Essa questão desse artigo científico, ela enquadra bem com a pesquisa da Isa e da Érica, tá? Então, aqui, ó. Qual a abordagem teórica e metodológica sobre a teoria institucional aplicada em contabilidade gerencial mais utilizada em pesquisas científicas em periódicos internacionais nos últimos 10 anos? Então, isso aqui é uma pesquisa quantitativa, que ela tem como objetivo entender qual é a abordagem que está se utilizando. Quando a gente fala em teoria institucional, nós temos mais de uma forma de teoria. Então, tem a neoclássica, a clássica, enfim. Então, qual é a abordagem teórica, qual é o tipo de teoria institucional que as pesquisas estão tratando, e quais são as principais metodologias, qualitativa ou quantitativa, aplicada à contabilidade gerencial. Então, a teoria da institucional voltada a pesquisas dentro da área gerencial, quais são as principais pesquisas em relação à abordagem teórica e metodológica nos últimos 10 anos em periódicos internacionais. Então, isso aqui é uma pesquisa totalmente quantitativa. Então, a gente vai começar a responder qual é a minha metodologia quanto aos meus objetivos. Vão anotando isso do lado. Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer no nosso artigo, na nossa metodologia. Então, quanto aos meus objetivos? A gente vai retomar lá os nossos objetivos gerais e específicos. Quando a gente fala em artigo quantitativo, nós estamos falando de pesquisas geralmente descritivas. Ou seja, o objetivo da maioria das pesquisas quantitativas, elas são objetivos descritivos. Ou seja, eu vou pegar aqueles dados que eu encontrei, aquelas frequências, igual eu dei o exemplo para vocês no início da aula, que é, então, saber quantos por cento dos meus respondentes entenderam que o setor de auditoria, ele é importante para a empresa que trabalha diretamente com a administração pública. Então, eu vou descrever o que é isso. Eu vou falar, ó, então, 60% dos gestores das empresas de, vamos dizer, construção civil acham super importantes a implementação do setor de auditoria na empresa deles, porque tem uma ligação direta com a administração pública, tendo em vista que a administração pública tem o objetivo de gerir o dinheiro, gerir o valor monetário do povo, né, do povo em geral, da sociedade. Então, é por isso que é importante, então vocês estão entendendo? Eu vou descrever aquele dado quantitativo. Então, eu só vou descrever aquilo que eu encontrei por meio da minha pesquisa. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Vão falando aí para mim. Sim, professora. Então, por isso que ela é descritiva, porque quando a gente termina de fazer a nossa coleta de dados por meio de questionário, nós vamos ter essas informações. 60% do meu público respondeu que acha importante, 40% respondeu que acha irrelevante, ou então 10% do meu público
dos meus respondentes responderam que implementaram o setor de auditoria na empresa. Outros 90% responderam que estão em fase inicial de implementação. Então, isso aqui, esses dados, eles vão estar aparecendo por meio de uma tabela para o meu leitor. Então, eu só vou descrever, explicando o que são esses dados. Então, eu vou só descrever aquilo que já está, aquilo que apareceu na minha pesquisa, na minha coleta de dados. Então, quando a gente fala em metodologia quantitativa, a maioria das metodologias serão, quanto aos objetivos, serão descritivos, tá? Então, eu vou colocar aqui. Oi? Na hora da avaliação, o que vocês vão avaliar em relação dessa pesquisa descritiva? Eu não entendi a sua pergunta. Na avaliação do TCC, né? Na banca e na defesa. O que vocês vão avaliar referente ao que a gente inseriu na descrição? Tá, então assim, ó, o que a gente vai avaliar em relação à pesquisa descritiva? Aquilo que eu falei para vocês. Se vocês colocaram que a pesquisa de vocês é descritiva, a pesquisa de vocês vai aparecer lá nos resultados, uma tabela com essas informações que eu dei exemplo, 60% dos respondentes responderam que acham importante o setor de auditoria. Aí, na pergunta subsequente, vamos supor que vocês colocaram lá se eles já implementaram isso. E a maioria coloca que 10% implementaram e o resto ainda não implementaram ou estão em fase inicial. Então, o que vocês vão ter que fazer? Se é uma pesquisa descritiva, vocês vão ter que descrever esses dados e ir corroborando com isso, colocando, que nem eu dei a explicação antes. Descrever por que eles... que é 60%, mas a importância disso. Né? Então, 60% considera importante, porém, se você comparar com quantos já aplicaram iniciaram a implementação desse setor na empresa, é um número bem abaixo. Então, vocês vão descrever esses dois resultados fazendo um nexo um ao outro. Então, vocês têm que contemplar essa pesquisa, porque vocês têm que entender que a pesquisa de vocês é quantitativa, vai aparecer na tabela, vai aparecer para nós, leitores, apenas números, porcentagem. Cabe a vocês descrever esses números, embasar esses números, trazendo todo aquele referencial teórico, trazendo o embasamento teórico que vocês fizeram até a metodologia, tá? Você conseguiu entender o que a gente vai avaliar nessa parte descritiva? Sim. Então, professora, Oi. Então, na qualificação, por exemplo, a gente vai descrever a metodologia, mas falando quanto ao objetivo que a pesquisa descritiva, quanto à abordagem. Isso, exatamente. Então, peraí, ó. Na metodologia, vocês vão colocar de que forma que é. Porém, a gente vai ver se isso foi aplicado na prática depois dos resultados. Tá? Então, tipo, a pesquisa descritiva, que vocês vão descrever os dados, vocês vão explicar para o leitor esses dados. Depois, lá na parte do resultado. Então, aqui eu só estou dando exemplo de que forma que é essa pesquisa descritiva. Mas na metodologia, isso já fica uma coisa meio certa para vocês. A maioria de vocês aqui, com exceção, pelo que eu sei, da Valéria Finato e provavelmente da Dani e do Marcos, que eles vão fazer influência. Então, a pesquisa deles vai ser explicativa, os objetivos da pesquisa. Mas a maioria de vocês, os orientandos do Michael, eu quero pedir uma coisa para os orientandos do Michael. Ele falou de que forma que vocês vão rodar esses dados, se vocês vão fazer influência, se vai ser, por exemplo, se o setor de auditoria influencia no resultado final da empresa. Se tem alguma coisa nesse sentido nas questões de pesquisa de vocês? Com o nome influência, vocês lembram? É o mini da Valéria, não. Não? Eu acho que o nosso também não. O nosso A também Agda não, e Márcia. A Agda e a Márcia estão aí? O prof, o nosso é do Celso. Ah, é verdade. Então, eu acho que nenhum de vocês vai utilizar, com exceção da Valéria e da Dani e do Marcos,
vai utilizar a pesquisa explicativa. A maioria de vocês, então, vai utilizar aí a descritiva, que é descrever os dados, apontar aquilo que vocês vão apresentar por meio da pesquisa quantitativa, que provavelmente vai ser rodagem de correlação ou então de frequência, mas isso a gente vai chegar lá na frente, tá? Que é como que vocês vão rodar esses dados depois que vocês estiverem no questionário. Mas então aqui eu quero que vocês entendam que a gente precisa responder isso na nossa metodologia. Quanto aos meus objetivos, de que forma que eu vou responder esses meus objetivos? Então, eu respondo os meus objetivos junto, né? Então, consequentemente, a minha questão de pesquisa lá nos resultados, depois que eu coletar os meus dados. Então, vocês vão descrever esses dados. Vocês vão explicar, em outras palavras, vocês vão explicar aqueles dados que estão lá apenas em números. Vocês vão descrever aquilo ali para o seu leitor de forma mais esmiuçada, né? Mais esmiuçadinha. Deu para entender isso aqui? Essa primeira parte? Por que enquadra-se em pesquisa descritiva? Sim. Tá, peraí que eu vou fazer uma coisa aqui rapidão. Eu quero ver aqui, eu abri uns TCC para mostrar para vocês. Só um minuto. Ó, olhem aqui. Essa tabela aqui, desse artigo, ela mostra uma tabela com o ano das publicações e o título do artigo e a revista. Então, aqui, os autores, eles apresentaram essa tabela aqui de forma bem crua. Então, o que eles vão fazer? Aqui, ó, tá vendo? A tabela 2 apresenta a distribuição anual. Eles vão descrever o que essa tabela representa. É isso que significa nós falarmos aí que a pesquisa é descritiva, porque num trabalho quantitativo nós vamos apresentar muitas destas tabelas, ou então dessa aqui, ó. Se vocês batem o olho nessa tabela, vocês entendem ela? Só batendo o olho? Não. Não, né? Porque são números assim, e as porcentagens do lado aqui, mas quem que vai explicar? A descrição dessa tabela. Então, aqui, ó, a tabela 4 buscou analisar os artigos quanto à natureza dos objetivos. Aí que vocês vão conseguir assimilar o que essa tabela diz. Então, quando a gente fala em pesquisa descritiva, a gente remete a isso aqui. Né, nós vamos ter uma pesquisa quantitativa, por isso vai aparecer muitas dessas tabelas. E nós temos o objetivo de descrever isso aqui para responder a nossa questão de pesquisa. Entenderam? Sim, prof, mais uma pergunta. Pode falar. Na metodologia já vai apresentar, tipo, dados da pesquisa? Não. A gente só vai para vocês, só vão escrever a metodologia. Só vão responder essas... Só responder, né? Não vai dar... Só responder essas questões aqui. Quanto à abordagem, quanto aos procedimentos e quanto às ações. A metodologia, ela mostra para a gente de que forma vocês vão tratar os dados, o objeto da pesquisa de vocês, ou seja, aqueles que vocês vão pesquisar. Então, isso aqui vai mostrar para a gente de que forma que vocês fizeram a coleta e analisaram os resultados da pesquisa de vocês. Eu só estou mostrando esse trabalho aqui para vocês entenderem por que descritivo, tá? Isso aqui já é resultado aqui no trabalho. Sim, entendeu? É só com base mesmo de explicação, para vocês entenderem a essência dessa pesquisa descritiva quanto aos objetivos. Tá bom? Então, passei para a próxima. Essa aqui tem alguns estudos quantitativos, pesquisa exploratória quanto aos objetivos, por exemplo, que são pesquisas exploratórias. O que significa eu falar que é uma pesquisa exploratória? É eu trabalhar um conteúdo que ainda não tem no arcabouço teórico da contabilidade. Então, vamos dizer que eu invente uma teoria, ou então que eu crie uma teoria, ou então que eu pegue uma teoria lá da educação e aplique ela dentro da contabilidade, para empresas. Então, eu estou fazendo algo novo, que ainda não tem na nossa base teórica, que não foi discutido. O que não acontece no trabalho da maioria de vocês, porque vocês usam pesquisas, por exemplo, a Érica e a Isa, que vão trabalhar a teoria lá
das representações? Não lembro. Restrições. Das restrições. A maioria de vocês vão trabalhar conteúdos que já estão debatidos, que são conteúdos que são abrangidos na contabilidade, né, que tem discussão na contabilidade. Então, isso aqui fica mais aí para pesquisas de mestrado, de doutorado, e também para pesquisas qualitativas. Quem vai fazer pesquisa qualitativa de, por exemplo, com base em entrevista, tem muito de pesquisa exploratória, porque como eu sempre falo, pessoal, qual é a diferença de uma pesquisa quantitativa e de uma pesquisa qualitativa? A pesquisa quantitativa, nós vamos apresentar para os nossos respondentes um questionário fechado, e eles vão ter que responder aquilo que tem no nosso questionário. Sim, não, ou assinar de 1 a 7, qual é o nível de concordância deles. Então, isso não dá espaço para eles colocar novas questões, colocar novas informações, novos conteúdos. Diferente de uma pesquisa qualitativa, porque vamos supor que eu vou entrevistar a Jaque e a Valéria. E daí eu pergunto para elas sobre, continuando aí nessa ideia da importância da auditoria para elas. Aí elas me contam histórias, elas me trazem experiências da vida dela, então elas vão me trazer mais informações do que eu estava querendo pesquisar, porque como é uma entrevista, ele dá abrangência, deixa livre para que o nosso entrevistado ele responda mais coisa, traga mais arcabouço teórico. Então, pode ser uma pesquisa exploratória, ou seja, debater um assunto que ainda não tinha sido debatido naquela área de pesquisa. Mas não é o caso de vocês. Então, essa aqui vocês não vão utilizar. Como eu falei, a maioria de vocês vão trabalhar a pesquisa descritiva. E também tem a pesquisa explicativa, que é o caso da Valéria, da Dani e do Marcos, que eles vão fazer uma pesquisa de influência, ou seja, eles vão ver qual é a influência, por exemplo, da Valéria Finato. Ela vai ver qual é a influência dos fatores contingenciais na implementação do compliance em universidades públicas do Paraná. Então, como ela vai fazer a influência, ela vai ter que explicar o que é essa influência, ela vai explicar, mais do que descrever, ela vai ter que explicar essa influência que é a dos fatores contingenciais com a implementação do compliance. Então, é um trabalho um pouquinho diferente, tá? Então, caso o orientador de vocês falar, vocês vão rodar uma coisa chamada influência. Aí vocês já sabem que vocês vão trocar do descritivo para o explicativo, tá? Mas isso, qualquer dúvida, vocês podem perguntar para mim no caminho, tá? Fiquem bem à vontade. Aí a única coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, eu acho que aqui mesmo, pode ser. A única coisa que eu quero mostrar para vocês é que, por exemplo, nós vamos iniciar a nossa metodologia com um exemplo abaixo aqui, ó. Nessa sessão, serão tratados procedimentos metodológicos aplicados ao desenvolvimento do estudo, a fim de responder a pergunta de pesquisa. Então, iniciamos, né? Então, realmente, é isso. Quais são os procedimentos metodológicos da minha pesquisa? Ou seja, de que forma que eu fiz a coleta, do que eu analisei e que eu tratei esses dados. Então, daí ali começa assim, ó. Assim, não é o caso de vocês. Assim, empregou-se a estratégia do estudo de caso, caracterizado pela investigação das particularidades e complexidades de um único caso, emergindo de uma experiência social, visto que o conhecimento é construído socialmente. Aqui, isso aqui é um exemplo de uma pesquisa qualitativa, tá, gente? Mas aqui só para vocês verem. Quando a gente vai falar sobre alguma coisa, por exemplo, vocês vão iniciar assim. Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva. Aí, vocês vão colocar vírgula, pois, conforme, vamos dizer, Gil, Wynne, vocês vão buscar autores da metodologia para explicar por que é uma pesquisa descritiva. Então, na metodologia, além da gente colocar o que é a nossa pesquisa, nós vamos ter que embasar com o autor que trata a metodologia, igual essa pessoa fez aqui, e citar ele ao final. Aí, fez isso, vocês explicaram, vocês já sabem o que é, vocês só vão se embasar num autor. Vocês podem procurar em artigos científicos já publicados aí, né, alguma metodologia que enquadra na de vocês, quanto aos objetivos, no caso descritivo, ou vocês podem pegar livros, mas eu acho que a biblioteca está fechada de Assis, né? Então, o que eu falei na segunda-feira para o pessoal? Quali, eu falei o seguinte, que amanhã eu estou indo a Toledo, então eu vou passar na FAG, pegar livros de metodologia,
vou escanear e vou deixar no Classroom para vocês poderem ter acesso a esses livros lá, tá? Essa parte de metodologia lá. Mas, de qualquer forma, eu estarei acompanhando vocês, que vão fazendo e vão me mandando no WhatsApp, vão me mandando no grupo, vão pedindo se é assim, prof, é assado, e aí eu vou acompanhando vocês no decorrer. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, cada uma desses pontos científicos vai ser, por exemplo, um parágrafo. Então, quando eu for falar quanto aos objetivos desta pesquisa, vai ser uma pesquisa descritiva, então eu vou embasar isso com o autor. Então, sempre assim, ó, pode ver aqui, ó, por exemplo, trata-se de uma pesquisa descritiva por descrever características de determinada população ou fenômeno ou estabelecimento em relação entre as variáveis. Richardson, 1999. Então, eu sempre vou embasar por que eu escolhi a pesquisa descritiva. E eu tenho que embasar sempre em um autor. Aí, vocês vão para o próximo tópico, para o próximo parágrafo. Entendido o que eu quis dizer sobre esse embasamento no autor? Vocês estão aí? Sim. Então tá, beleza. Quanto à abordagem do problema, essa é fácil. Essa vocês já podem responder na mente. Qual que é a abordagem do problema de vocês? Quantitativo. É sempre qual. Começou com qual é quantitativo. Então, quanto à abordagem metodológica para o problema de vocês, nós temos aí uma abordagem quantitativa. Então, eu trouxe um exemplo ali embaixo, ó. Além disso, a presente pesquisa possui a abordagem quantitativa, por se caracterizar pelo emprego de instrumentos estatísticos, tanto na coleta quanto no tratamento dos dados. Beurer, em 2014. Então, é isso, a gente vai colocar o que é e vamos embasar em algum autor, em algum artigo que já foi publicado. Enfim, se vocês quiserem, vocês podem até baixar lá a minha dissertação, porque como eu fiz, o meu trabalho é bem quantitativo, lá vai ter bastante dados em relação a isso, bastante autores para vocês embasarem a metodologia de vocês. Então, fica a dica aí para vocês, uma fonte de pesquisa para vocês. Mas, que nem eu falei, eu vou amanhã pegar os livros lá na FAG e vou escanear para vocês terem isso. Mas, então, sempre assim, sempre embasando no autor, explicando por que é quantitativa. É quantitativa por motivos óbvios para nós, porque ela vai tratar números, mas para um leitor leigo, isso não é muito óbvio. Então, a gente sempre vai ter que tratar isso de uma forma mais explicada e embasada em autores. Então, fez esse parágrafo, próximo parágrafo. E aqui eu trouxe um exemplo. Aqui, então, é um exemplo de população e amostra, ó. Trata-se de uma pesquisa descritiva por descrever a característica de determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relação entre variáveis. Além disso, a presente pesquisa possui abordagem quantitativa por ser caracterizada pelo emprego de instrumentos estatísticos, tanto na coleta quanto no tratamento de dados. Este tipo de estudo deve ser realizado quando o pesquisador deseja obter melhor entendimento do comportamento de diversos fatores e elementos que influem sobre determinado fenômeno. Então, todos vocês vão ver essa parte de elementos que influem sobre determinado fenômeno. Então, a Valéria e a Jaque vão pesquisar aí voltada à auditoria, não é isso? Ou é voltada a uma teoria? Teoria do prospecto. Isso. A Érica e a Isa vão analisar aí a base de dados de artigos que trataram a teoria das restrições. Então, todo mundo vai analisar algum elemento com alguma variável. Então, alguns de vocês vão tratar uma teoria com artigos já publicados, outro uma teoria com, por exemplo, a contabilidade gerencial. Então, dois elementos sempre se correlacionando. Então, isso é uma característica da nossa pesquisa quantitativa, tá? Então, agora nós vamos para a parte mais legal, que eu mais gosto, que são os procedimentos. Então, os procedimentos, eles estão ligados aos procedimentos de coleta de dados. Então, o que é os procedimentos? Eu vou explicar de que forma que eu farei o levantamento dos meus dados. Então, aqui, ó,
eu coloquei um exemplo para vocês. Em relação aos procedimentos operacionais de levantamento de dados da pesquisa, o que é levantamento de dados? É a coleta de dados, é alcançar aquelas informações. Então, aqui, foi utilizado um processo estruturado em 5 bases de dados de bancos de artigos específicos internacionais. Então, aqui, em vez de aplicar questionário, esses autores, eles buscaram fontes em bancos de dados de artigos científicos. Então, aqui eles escreveram quais foram os bancos de dados que eles utilizaram. Opa, deixa eu voltar. Que vai ser o caso aí da Érica e da Isa. Mas, por exemplo, para os demais, vocês vão colocar assim, que os procedimentos de coleta de dados vão ser questionário semi-estruturado, aplicado a controllers, a contadores, a alunos, graduandos ou ultimonistas de ciências contábeis. Então, vocês vão colocar aí qual são a sua população, como que vai ser o questionário de vocês, se vai ser só por meio de questionário, se vocês vão fazer mais alguma coisa. Então, vocês vão colocar de que forma que vai ser o procedimento de coleta de dados de vocês. Acredito que, tirando esse da Isa e da Érica, o restante é tudo questionário, né? Sim. Então, Professora, oi, pode falar. então pode falar da amostra, né, no procedimento? Fala que é Peraí, a gente já questionário. vai chegar. Fala primeiro do procedimento, que é o questionário, que vocês vão aplicar questionário, daí a gente vai chegar agora na amostra, que é o parágrafo subsequente. Tá bom? Tá. Então, vocês vão falar lá, vai aplicar questionário e daí vão embasar. Por que questionário? Porque o questionário, ele alcança maior população, né? Dá para a pesquisa ser generalizada, porque eu consigo aplicar para muita gente questionário, diferente de uma entrevista, que dá muito mais trabalho. Então, feito isso, vai para o próximo parágrafo, que é população e amostra. Então, eu vou explicar lá. A população do estudo foram os contadores de escritórios de contabilidade de Assis Chateaubriand. A população desses todos são, vamos colocar lá, 20 contadores. Utilizou-se como parâmetro a Associação de Contadores para determinação da população da amostra desse estudo. Vocês estão entendendo? Eu estou colocando aqui tudo que eu sei sobre a minha população. Estou explicando qual é a minha população, quantos são a minha população e qual foi o meu parâmetro de amostra, para falar que são 20 contadores. Da onde foi que eu tirei que são 20 contadores? Então são aqueles que são registrados lá na Associação dos Contadores. Então, é isso que vocês vão fazer, é essa busca que vocês vão fazer. Vocês vão ter que pedir para algum lugar, então, como eu falei, ou a SIC, ou a Associação dos Contadores, ou então, por exemplo, o caso da Dani. Alguém mais vai entrevistar alunos? Fazer questionário com alunos? Eu e a Valéria. Tá. Então, ó, a Valéria e a Jaque, a Dani e o Marcos. Eles, por exemplo, fazer a Dani e o Marcos. Eu coloquei que eles vão pesquisar o Paraná inteiro. Então, a gente vai ligar para cada uma vou mandar e-mail para cada uma dos cursos de contábeis das faculdades que tem no Paraná. E vamos solicitar que eles nos mandem quantos são os alunos inscritos, quantos são os alunos matriculados em contabilidade de cada uma dessas instituições. Aí eu vou colocar isso de que jeito? Que a população do meu estudo são os graduandos de ciências contábeis de universidades públicas e privadas, ou só de universidades públicas, ou só de universidades privadas de Assis, do Paraná, da região oeste do Paraná. E a população total desse estudo é vamos colocar lá, 500 alunos, 500 graduandos. Este dado foi confirmado pelos colegiados de contábeis de tais universidades. Daí vocês vão colocar lá as universidades que fazem parte do rol da população de vocês. Então, se por exemplo, vamos dizer aí que vão pesquisar o oeste do Paraná somente universidades privadas. Então, vai ser FAG, Unimel, PUC, Unipar, Unopar. Então, essas são as faculdades nas quais vocês vão mandar e-mail para ter essa informação. Vocês estão entendendo de que forma que vocês vão ter que descrever isso bem certinho, para o teu leitor saber de onde vocês tiraram esse dado, para saber que não é um dado avulso, jogado lá, que vocês acham, não é no achismo, é um dado confirmado
com base em algum parâmetro, colegiados de contábeis, por exemplo. Entendido? Entendido? Não? Certo, prof. Tá entendido, hein? Então tá, quem não entender, gente, pergunta, pode perguntar, pede para colocar na realidade do trabalho de vocês, que eu não lembro aqui todos os trabalhos, mas fala, prof, no meu caso, como é que vai ser? Prof, no caso, né, como que vai ser? Então, vocês me perguntem, vão perguntando, vão falando, a hora é agora. Aí, pessoal, amostra. O que é a amostra, prof? Como eu desenhei lá na frente, a gente tem uma população, vamos dizer aí, 500 graduandos, mas isso é um censo, isso é o total. Eu posso conseguir uma amostra mínima para o meu trabalho ser um trabalho científico, para ele ser validado como científico. Então, a amostra, depois que cada grupo, anotem isso, depois que cada um de vocês tiverem aí a população, vocês vão me mandar no privado, e daí eu vou rodar num programa amostra, ou seja, prof, então a gente analisou lá, a gente fez a nossa pesquisa, fez o nosso mapeamento da nossa população e deu 200. Então, eu vou jogar lá no meu programa e daí eu vou mandar para vocês, ó, a amostra de vocês vai ser tal. E daí, quando eu mandar isso, eu já vou mandar junto de que forma que vocês vão colocar isso, essa parte da amostra no trabalho. Então, essa parte da amostra, vocês vão colocar bem subsequente à população. Porém, isso vocês vão me mandar e eu vou mandar para vocês certinho já para vocês colocar no trabalho. Porque é uma rodagem, tem que rodar essa amostra, é um cálculo lá específico que a gente tem que colocar. Então, eu faço o cálculo aqui, daí eu mando para vocês certinho de que forma que vocês vão colocar. Eu já mando aquele parágrafo da amostra prontinho para vocês, beleza? Professor, Oi. na situação minha do Eduardo, que vai ser aplicado questionários aos alunos contábeis da Unimel, não há necessidade, vai ser a população total nessa situação. Isso, vocês vão pegar e vão falar todos os alunos, do primeiro ao quarto ano. Isso. Tá, então vocês vão colocar lá que a população do trabalho de vocês são 500 alunos, vamos lá, não são 500, 88 alunos, por exemplo, da faculdade, vamos explicar, né, da faculdade, sim, Unimel, e daí, provavelmente, vocês também vão ter que calcular uma amostra, mesmo que vocês consigam, tipo, coletar 86 questionários, vocês precisam ter a amostra, entendeu? Sim. Mas é isso aí, vocês vão colocar que vocês conseguiram esse dado com base no colegiado de contábeis da própria universidade, da própria instituição. Então, sim. Tá? Então, vai ser no mesmo sentido que vai acontecer o da Dani, do Marcos, da Valéria e da Jaque. Ok, professor. Beleza? Então, aqui eu trouxe o seguinte. Qual a influência dos fatores contingenciais na implementação do setor de auditoria em mercados de pequeno porte de Cascavel? Então, aqui, eu vou ter que, né, eu coloquei como exemplo, mercados de pequeno porte de Cascavel listados na SIC de Cascavel. Então, eu vou lá na SIC, por exemplo, né, e vou perguntar para eles quais são os mercados que são EPPs, que a gente fala, né, de pequeno porte, que tem registro lá com eles, que tem alguma ligação, que são associados na SIC. Aí eles vão me dar uma lista, e daí, com base nisso, eu vou falar qual é a minha população. Então, vamos dizer que eu vou falar lá que são 130 mercados. Então, essa é a minha população, e eu vou descrever isso na minha metodologia. Então, continuando. Aqui, nós vamos falar do construto da pesquisa. Porém, agora a gente não vai adentrar nisso. Agora, nós vamos mudar o nosso foco. Até nesse momento, nós fizemos a nossa primeira parte da metodologia. Para a gente continuar a nossa metodologia, nós precisamos desenvolver o nosso questionário. Nós precisamos entender de que forma que nós vamos elaborar o nosso questionário. Então, nós vamos passar para essa parte agora. Descartar. Deixa eu mudar aqui. Aqui. Então, de que forma que nós vamos elaborar o nosso instrumento de coleta? Provavelmente, aqueles que vão trabalhar as teorias ali em questão de questionário, já devem ter um questionário que vão ser adaptado. Os professores de vocês falaram que já tem um questionário em mente, que vão adaptar esse questionário?
Sim, prof. Então, Sim. Vocês, quem já vai adaptar, então fica fácil, tá? Porque então já vai vir um questionário certinho e vocês só vão adaptar ele para o objetivo de pesquisa de vocês, tá? Então é diferente. Não precisa começar um questionário do zero. Mas, enfim, falando de forma bem geral, de que forma que nós elaboramos um questionário. Então, quando a gente fala em questionário, a gente está falando de uma pesquisa representativa, ou seja, que eu consigo captar mais respondentes do que com uma pesquisa qualitativa. E depois, com base nesses questionários respondidos, aí eu posso generalizar os resultados. Eu posso falar, então, que, por exemplo, as empresas daquele tipo de atividade naquela região, elas acham interessante utilizar atributos da contabilidade gerencial para tomar de decisão, por exemplo, se for o resultado da minha pesquisa. Então, eu posso generalizar para falar como um todo, mesmo que eu não pesquisei o todo, eu pesquisei só uma amostra. Então, um questionário, ele tem esse benefício, esse objetivo, tá? Então, um questionário, ele pode ter perguntas tanto abertas como fechadas. Tá? Então, eu posso deixar lá bem assim. Explique com suas palavras qual é a importância dos atributos da contabilidade gerencial para tomar de decisão. Se eu fizer isso, eu vou estar tendo um questionário, só que um questionário voltado a uma pesquisa qualitativa. Quando a gente fala em questionário com questões fechadas, então, questões já feitas para que os nossos respondentes só respondam sim ou não, ou de 1 a 5, ou de 1 a 7, aí sim nós temos um questionário quantitativo, tá? Que é o que nós vamos falar agora. Então, o questionário ele pode ser feito de algumas formas. A primeira, ele é mensurado por escala. Então, o que é uma escala? A gente chama de escala Likert, tá? Então, a escala Likert ou a escala de concordância é aquelas escalas de 1 a 7 ou de 1 a 5. Vocês já viram, né? Já presenciaram esse tipo de questionário. Que tem lá a afirmativa e você tem que responder de 1 a 5 ou de 1 a 7 o seu nível de concordância com aquela afirmativa. Viram, né? Sim, já vi, já. Deixa eu entrar aqui na frente que eu tenho um exemplo para mostrar para vocês. Tipo aqui, ó. Afirmativa sobre a variável de desempenho individual. Eu me esforço no meu serviço, pois a minha equipe possui um bom relacionamento. 1, discordo totalmente. 3, mais ou menos. A minha equipe tem mais ou menos, mais para menos do que para mais. 4, tô na média. 7, sim, com certeza. Concordo parcialmente, às vezes eu não. Então, aqui. Isso aqui é um questionário com escala Likert. Essa escala de 1 a 7, ou de 1 a 5, ou de 0 a 10, nós chamamos de questionário com escala Likert, escala de concordância. Ou seja, o meu respondente vai ler a afirmativa sobre o que eu estou pesquisando, que no caso desse exemplo aqui, o desempenho individual, e vai responder de 1 a 7 qual é o nível de concordância dele. Então, é isso que a gente chama aí de um questionário com escala Likert. Então, ele pode funcionar dessa forma, ou então ele pode ser mensurado por questões de sim ou não, tá? Então, sim ou não? Você concorda que por exemplo, o seu desempenho individual poderia ser melhor? Sim, não, às vezes, ou sim, às vezes, não, às vezes, sim. Entenderam? Que vocês vão só responder nesse sentido. A gente chama isso de um questionário com escala dicotômica. Dicotômica é sim, não ou às vezes. Não é uma escala Likert, aquela escala de concordância, tá? Então, aqui, eu trouxe um exemplo para vocês. A escala Likert é utilizada tanto para questionário com variáveis qualitativas como quantitativas. Variáveis qualitativas são características que não possuem valor quantitativos, mas, ao contrário, são definidas por categorias, ou seja, representam a classificação do indivíduo. Então, por exemplo, variáveis qualitativas, o desempenho organizacional, um clima organizacional, uma cultura organizacional e o que são variáveis quantitativas. Quantitativas gênero, idade,
formação, esse tipo de coisa. Então, que vai explicar mais sobre a característica do seu respondente, tá? Pronto, deixa eu te fazer uma pergunta. Voltando Oi. lá naquela escala lá que você estava falando, né? E no nosso caso, que é uma teoria de riscos, que, por exemplo, eu vi um questionário, é só um exemplo, que as perguntas de assinalar é, por exemplo, assim, ser pobre e feliz. Ou, na de baixo, ser rico e infeliz, entendeu? Sim. Eu, na vida, prefiro ser rico e infeliz em França. Tipo assim, são questões mais ou menos assim, sabe? Tipo, Sim, é por case que eles falam, por casos. Esse caso também é o caso da Dani e do Marcos. Eu também quero aplicar esse tipo de questionário com eles, porque o deles é ética. Então, a gente também quer fazer esse tipo de questionário com caso. O que você prefere? desse jeito assim o nosso vai ser. Mais ou Isso, menos então, assim. então vamos fazer assim. Eu vou trabalhar esse tipo de questionário com vocês. Vamos combinar que eu trabalho um dia separado, porque senão vai misturar muito a cabeça dos demais, Sim, avisa a gente que a tá? gente faz, a gente entra Isso, na live. porque daí. Oi. Pelo que eu tô acompanhando, peguei a metade da aula, mas é tipo assim, o meu lá, que a gente vai fazer com os agricultores, nós já vai dar as respostas tipo, para eles, só para assinalar. Um pouco Isso. mais fácil, né, também para fazer, porque o Celso ele já É, falou que pra nem. gente que mais ou menos tem esquematizado e a gente bolou umas perguntas junto. Então, assim, acho que não Isso, vai ser aí tão a única difícil. coisa que vocês vão ter que decidir as questões, vocês geralmente vão decidir isso com o orientador de vocês. A única coisa que vocês vão ter que decidir para colocar na metodologia é o tipo de escala, que nem a da Valéria e da Jaque e do Marcos e da Dani. Eles não vão ter uma escala Likert nem uma escala dicotômica. O deles vai ser uma coisa diferente. Tá? Então, vamos ter que discutir isso um dia separado. Mas, por exemplo, o teu, Wellington e Tainá, vocês vão ter que pensar, vocês vão fazer as perguntas e eles vão responder se sim ou não. É assim que vocês vão colocar no questionário de vocês? Ou vocês vão colocar em nível de escala Likert, que é aquele de nível de concordância, de 1 a 7? A gente vai colocar, professor, tipo, questões de múltiplas de escolha, sabe? Tipo, quantos você produz na sua agricultura? De 0 a 100 sacos, de 200 a 300 nesse segmento, sabe? Pra gente tentar Isso, descobrir. então a gente já vai chegar lá. Também tem o questionário de múltipla escolha, que é um tipo de escala também. Então é isso que eu quero, é bem isso mesmo que eu quero que vocês entendam. O questionário, as questões, vocês vão fazer aí com os orientadores de vocês. Então vamos dizer lá que vocês vão trabalhar desempenho individual e clima organizacional. Ou seja, quanto mais clima organizacional for positivo, mais desempenho individual os meus funcionários vão ter, tá? Então, eu vou fazer as questões sobre desempenho individual e clima organizacional. Aí, isso é uma coisa que eu vou fazer com o meu orientador, vamos supor. A única coisa que eu vou ter que decidir para colocar na minha metodologia nesse momento é qual escala que eu vou ter. Escala Likert, que é aquela de nível de confiança, igual eu mostrei para vocês, de 1 a 7. Escala dicotômica, que é sim ou não. Ou então múltipla escolha, que vocês vão dar lá várias características que podem responder aquela pergunta, que é no teu caso, William e Tainá. De vocês vai ser escala de múltipla escolha, que vocês vão dar 100 sacas, 200 sacas, 300 sacas. Entenderam? Todo mundo entendeu? Até agora, sim. Então tá. Então aqui eu já vou passar essa parte aqui para não confundir vocês, tá? Deixa eu achar aqui. Então aqui, ó, vou mostrar para vocês os tipos de escala. Isso aqui, pessoal, é uma escala Likert. Então anotem aí no caderno de vocês que vocês vão perguntar para os orientadores de vocês, quando vocês estiverem desenvolvendo esse questionário, se o questionário de vocês ele vai ter só questão de escala Likert, vai ter só questão dicotômica, que é uma escala de sim ou não, ou questão de múltipla escolha, ou seja, todas as questões que eu tiver, os meus respondentes vão responder dessa forma aqui. Ou algumas questões vão ser respondidas por escala Likert, outras vão ser por múltipla escolha, que eu vou dar lá várias formas de resposta, ou outros vão ser sim ou não. Então, isso
são partes. Eu posso ter um trabalho, eu posso ter um questionário só de escala Likert. Posso ter um questionário de afirmativas que a minha escala vai ser só sim ou não, ou seja, dicotômica. E eu posso ter também, o que é isso? Ah, tá, obrigada. Só um pouquinho. Ou eu também posso ter um questionário que a minha escala vai ser de só múltipla escolha. Então, isso é uma coisa que vocês vão ter que decidir com o orientador de vocês. Isso é uma coisa que vocês precisam responder para vocês, responderem para mim, né, aí no caderno de vocês, porque esse tipo de informação vocês vão utilizar para dar continuidade na metodologia de vocês, no que a gente chama de construto da pesquisa. Tá? Então, as questões, isso aí, vocês estão bem certos. Vocês vão decidir aí com os orientadores de vocês, vocês vão montar o questionário com os orientadores de vocês. Mas vocês precisam indagar eles sobre sobre essa escala de respostas que vocês vão ter no questionário de vocês. Se vai ser Likert, se vai ser dicotômica ou se vai ser de múltipla escolha. Lembrando que essa escala de resposta, ela vai influenciar na forma em que vocês vão analisar os dados. Tá? Então, por exemplo, essa escala aqui, ó, que é uma escala de 1 a 7, por exemplo, ela deixa vocês analisar os dados com várias formas. Vocês podem analisar aqui frequência, vocês podem rodar uma correlação, por exemplo, alunos do Michael. O Michael gosta muito de rodar correlação, que é correlacionar, por exemplo, a pergunta 1 com a 2, a pergunta 1 com a 3, a pergunta 1 com a 4, para ver como que eles estão correlacionando as ideias. Quais são as ideias que mais batem e quais são aquelas que mais que os respondentes mais acham que eles discordam totalmente. Então, isso aqui é uma escala que dá mais formas de analisar os dados. Agora, por exemplo, uma escala só de múltipla escolha, ela vai dar uma forma de vocês analisarem os dados de uma forma que nós chamamos de frequência, que é 60% dos respondentes responderam que eles, no caso do Wellington e da Tainá, que eles produzem 100 sacas por colheita de soja, vamos dizer, 200 sacas por soja. Então, isso aí é uma frequência, é analisar quantas vezes cada respondente respondeu tal pergunta, tal múltipla escolha, tal resposta da múltipla escolha. Entenderam? Então, esse tipo de escala que eu falo para vocês, ele mostra para a gente quais são as formas que nós podemos analisar, quais são as rodagens estatísticas que nós podemos tratar os dados. Vocês conseguiram entender isso? Me falem, pessoal. Sim, sim. Todo mundo? Vai surgir mais as dúvidas na hora de colocar na prática, né? Ah, tá. Eu acabei de ler uma coisa aqui, gente, nada a ver, mas tudo bem. Então tá, ó, isso é normal aparecer dúvidas na hora de fazer, tá? Mas eu quero que vocês vão entendendo isso. Eu quero que vocês vão entendendo sobre essa escala. Vocês vão colocar as questões que vocês quiserem com os orientadores de vocês, mas vocês precisam definir a escala de respostas que os respondentes vão ter. Então, tem 3 formas de fazer aqui nesse momento, tá? E Valéria, e Jaque, e Dani, e Marcos, depois a gente faz uma reunião separada sobre esses casos que nós queremos criar, por exemplo. Então, aqui, escala Likert de 1 a 7, escala dicotômica sim ou não, e escala de múltipla escolha que vocês vão dar as respostas para os respondentes responder, tá bom? Então, e daí cada uma dessas escalas, elas têm formas que nós podemos analisar. Igual eu falei, para uma análise quantitativa, esse tipo de escala aqui, que é 1 a 7, escala Likert, ele dá mais abrangência para nós rodarmos os dados. Os demais, sim ou não, e múltipla escolha, se a gente fizer só de sim ou não, ou só de múltipla escolha, nós vamos conseguir rodar uma coisa chamada frequência, que também é legal de rodar, dá uns resultados muito bons, a gente pode rodar tanto pelo Excel, quanto podemos rodar pelo um programa que a gente usa, que a gente chama SPSS, que é uma forma de rodagem de dados, tá? Mas isso a gente vai conversar lá na frente, depois de novo, sobre isso. Mas entenderam o que eu quis dizer aqui das variáveis, das escalas?
Então, aqui eu coloquei, ó. Essa escala de questionário é utilizado comumente em trabalhos que utilizam de correlação e influência. Aqui, ó. Se o caso da sua pesquisa for, por exemplo, 2, frequência, o tipo da sua escala será a escala de concordância. Nesse tipo de escala são feitas perguntas sobre conteúdos variáveis e que deseja responder. Perguntas, por exemplo, sobre a variável 1. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui, ó. Você utiliza algum relatório de controle? Sim, não. Se a resposta anterior foi sim, responda, utiliza o controle interno de caixa? Entrada e saída? Sim, não. Então, isso aqui é uma outra forma. Eu faço as questões e coloco as respostas como sim ou não. Ou, então, como é o caso do... Deixa eu só ver se eu tenho aqui mais um exemplo na frente. Não. Como o caso da Valéria, não, do Wellington e da Tainá, que é, por exemplo, aqui em vez de sim ou não, é múltipla escolha. Prof, Oi? tipo, se eu quiser mesclar, tipo, com perguntas de sim ou não, e depois colocar algumas perguntas igual eu falei lá, pode também, né? Pode, sim, exatamente, pode sim. Só que você precisa saber quais das perguntas, por exemplo, de 1 a 4 vão ser dicotômicas, que é sim ou não, né? Escala dicotômica, de sim ou não. E das 5 a 7 vão ser escala de múltipla escolha, que é aquela escala que a gente falou lá dos 100 sacos, 300 sacos, 200 sacos, 150 sacos. Porque, assim, ó, o nosso foco é descobrir como que eles fazem a contabilidade na área rural, se fazem e como fazem. Então, assim, tipo, vai ter uma pergunta perguntando, vocês conhecem a contabilidade? Nesse sentido, sabe? Realizam ela em vossas áreas? Aí vai o sim ou não, né? Porque daí não tem outro jeito de colocar Sim, você várias pode questões. colocar sim ou não, ou você pode colocar essa escala aqui de frequência. Você conhece a contabilidade? 1 discorda totalmente, 7 concorda totalmente. Então, essa aqui também é uma escala que você pode colocar nessa tua questão que você deu o exemplo aí de conhece a contabilidade. Entendi, professora. Ah, então mas isso você vai decidir com o Celso, assim, qual são a escala, mas vocês precisam conhecer que existem 3 tipos de escala. Sim ou não, múltipla escolha ou escala Likert, tá? Aí aqui, ó, um lembrete, é preciso conhecer além da escala. E qual software de rodagem que vocês vão utilizar. Então, Excel, vocês podem utilizar para rodar frequência, que é para escala de múltipla escolha, e de dicotômica, que é sim ou não. SPSS é um tipo de software que nós rodamos, por exemplo, os questionários que têm escala Likert, que é o de 1 a 7. Então, ele faz correlação, ele analisa também regressão múltipla, e também a frequência, tá? Mas isso só se tiver naquela escala de 1 a 7, ou de 1 a 5. Então, assim, Wellington, eu vou deixar aqui uma sugestão para vocês. Em vez de vocês utilizarem a escala de sim ou não, quando vocês forem fazer perguntas, por exemplo, conhece a contabilidade, já ouviu falar em relatórios contábeis, conhece algum controle voltado à atividade rural, em vez de vocês fazerem a escala de resposta de sim ou não, vocês podem fazer escala Likert para resposta. Aí depois vocês podem ter mais formas de analisar isso. Que daí vocês podem analisar com base em uma correlação, por exemplo, que vai correlacionar a escala Likert de vocês com questões daquelas que vocês fizeram de múltipla escolha, tá? Mas isso só tô explicando para você isso agora, para depois vocês conversarem isso com o Celso, que ele vai entender daí essa parte. Ele vai saber. Essa parte de como analisar as variáveis, isso nós vamos estudar depois que vocês, o software que tem, a gente vai estudar depois que vocês coletarem os dados, tá? Mas é importante vocês saberem que cada uma dessas escalas de resposta, elas podem dar mais abrangência para vocês tratarem esses dados e podem dar menos. Então, se você trabalhar só a escala de sim ou não, ou escala de múltipla escolha, você obrigatoriamente só vai conseguir rodar frequência no teu trabalho. Se você trabalhar escala de múltipla escolha e escala Likert, você consegue rodar regressão e também correlação lá na frente, depois quando você for tratar esses dados, tá?
Então, fica a dica aí para todo mundo que vai trabalhar, pensou em trabalhar só sim ou não e múltipla escolha. Pensam que talvez vocês podem trabalhar também em escala Likert. Quando vocês estiverem discutindo isso com o professor de vocês e vocês não lembrarem direito o que eu falei, vocês podem falar, prof, a gente pode fazer um dia uma reunião, eu, você, o Celso e a gente, para a gente pensar em como vamos tratar essa parte. Aí a gente faz uma reunião, pega uma aula da quinta-feira, enfim, e fazemos essa reunião para a gente discutir de que forma tratar essas respostas nos questionários, tá bom? Ano passado, isso era muito mais palpável, porque como a gente estava lá tendo aula de TCC, daí eles iam nos orientadores, os orientadores iam lá na sala, a gente conseguia discutir isso o tempo inteiro, os alunos, eu e os professores. Então, conseguia formar isso de uma forma mais palpável. Agora, como a gente está longe, a gente precisa sempre estar marcando essas reuniões para a gente conseguir trocar essas ideias em conjunto, beleza? Então, tá? Então, de forma, como que eu vou dizer para vocês? De forma geral, vocês entenderam de que jeito que nós fazemos um questionário? Então, nós montamos as perguntas e ou as informações e decidimos qual escala vai ter as nossas perguntas. Escala Likert, dicotômica ou de múltipla escolha. Feito isso, a gente faz o nosso questionário, transforma o nosso questionário, e daí nós podemos fazer uma coisa chamada construto da pesquisa, que é uma coisa que vai logo depois da nossa população e da nossa amostra. Nós vamos ter aí o nosso construto da pesquisa. O nosso construto da pesquisa, ele tem o objetivo de mostrar para nós um resumo do nosso questionário. Então, aqui, ó, nesse sentido, esse construto dessa pesquisa aqui, ele queria analisar, por exemplo, a variável teoria da legitimidade e o contexto dos programas de pós-graduação. Então, só para contextualizar, a teoria da legitimidade, ela é uma teoria que ela mostra de que forma que determinada empresa, instituição, ela se legitima perante a sociedade. Ou seja, ela mostra que ela trabalha em prol da sociedade, ela mostra que ela tem a sua parcela de comprometimento com a sociedade. Então, os programas de pós-graduação, de que forma que eles se legitimam frente à sociedade, tá? Então, aqui, a teoria da legitimidade, ela é separada em três construtos, em três variáveis, cognitiva, moral e pragmática. Então, eu, como pessoa que estou fazendo meu questionário, eu sei que se a minha teoria ela tem variáveis, eu vou ter que fazer questões relacionadas à variável cognitiva, questões relacionadas à moral e questões relacionadas à pragmática. Por exemplo, o Vitinho e quem que é a tua dupla mesmo, Vitinho? O Vitinho e o Eduardo? Isso. O Vitinho e o Eduardo vão tratar a teoria da autodeterminação, isso? Isso, professor. Então, eles vão tratar a teoria da determinação. A teoria da autodeterminação, ela tem duas variáveis. Há uma variável, que é a motivação intrínseca, e a outra variável, que é a motivação extrínseca. Tá? Então, essas são duas variáveis básicas. Então, eles vão ter que fazer questões relacionadas à motivação intrínseca e às motivações extrínsecas. Se vocês, por exemplo, forem pegar a teoria afinco, a teoria da autodeterminação, ela tem motivação externa, motivação introjetada, motivação integrada lá, tem vários tipos de motivação extrínseca. A motivação extrínseca são vários tipos. Então, para cada uma dessas variáveis que compõem a teoria, vocês vão ter que fazer questões. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A Valéria Finato, por exemplo, ela vai tratar a teoria contingencial. Então, a contingencial tem 7 variáveis, tá? Então, vai ser tecnologia, sociedade, enfim. Então, ela vai ter que fazer questões voltadas à tecnologia, questões voltadas à sociedade. Então, quando você trata de uma teoria, você precisa ver se a tua teoria não tem variáveis. Se essa tua teoria tem variáveis, você precisa fazer questões que interpretem essas variáveis, tá? Então, variável cognitiva, o que isso quer dizer? Tem que fazer questões que falem sobre ela. E se não tiver? A tua não tem nenhuma? Não tem variáveis na de vocês?
Ah, não lembro, acho que não. Qual que é a teoria de vocês mesmo? Do prospectus. Oi. Então, aqui. Deixa eu ver pra eu ver se não tem nenhuma. Vocês vão falar sobre hermenêutica, essas coisas? Tomada de decisão? Com base em racionalidade? Isso. Ah, então, aqui, ó. Deixa eu pegar só uma coisa. E a heurística, isso são partes da teoria? Sem isso, o objetivo é analisar o comportamento decisório dos profissionais de contabilidade, tendo como base a teoria da racionalidade limitada. Proposta. Essa teoria da racionalidade limitada, a gente comentou sobre ela porque foi através dela que surgiu a teoria dos prospectos, né? E essa teoria da racionalidade, ela tem essa heurística aí que passou aí, sabe? Tá. Então, oriundo da teoria dos prospectos e das heurísticas de representatividade da disponibilidade, presente no processo da tomada de decisão. Tá, então deixa eu só entender. Vocês vão falar sobre racionalidade e heurística? Vocês vão pesquisar, por exemplo, se os alunos, eles fazem a tomada de decisão com base no que eles já viveram ou com base em análise de dados. Isso? A gente vai tentar descobrir se eles usam mais a razão do que o emocional deles, sabe? Do que eles estão passando no momento, os sentimentos, essas coisas assim, sabe? Entre os alunos de cada curso, né? Como que contribui, né, para esse lado aí. Tá, entendi. O que é a teoria dos prospectos são fala? mais racionais ou emotivos na hora de tomar decisão? Entendi. E a teoria dos prospectos que traz essas duas vertentes de tomada de decisão, ou emocional ou racional? Não. A racional quem traz o lado racional é a teoria da racionalidade limitada. Tá. E o que a teoria dos prospectos fala? Que o ser humano ele toma decisões a partir do fator emocional dele, sabe? Dos sentimentos, de como tá o seu humor, desse jeito, sabe? Não partindo da razão. Tá, entendi. Então, aqui, ó, na parte de teoria, por exemplo, aqui de vocês, teoria dos prospectos. Aí, aqui você vai colocar emoção. Emoção, vocês podem colocar humor. Então, fazer questões relacionadas a esse tipo de... Em vez de ser 3, vocês podem deixar só uma, por exemplo. Que é o que resume a teoria dos prospectos. Que são a tomada de decisão com base no seu emocional, no seu momento, no seu dia. E daí, outra vertente do trabalho de vocês vai ser a racionalidade, que é a tomada de decisão com base... Aí vocês podem separar por variáveis. Tipo, eu faço, né, aqui na tomada de decisão, por exemplo, racionalidade. Tomo decisão com base em dados passados, eu tomo tomada de decisão pensando no futuro. Então, vocês vão fazer, por exemplo, questões sobre a tomada de decisão racional com base em dados, questão racional com base em, né, tipo, vocês que estão trabalhando esse conteúdo, vocês têm mais arcabouço para conseguir transformar essa parte racional. De que forma que racionalmente eu posso tomar decisão além
além de base em dados, tipo, por meio de análise, né? Vocês estão entendendo? Então, nessa forma, vocês vão ver se vocês querem transformar essa teoria em uma variável só, deixar só uma variável para cada uma das variáveis, né? Então, uma vai ser a teoria, que trata a parte emocional, e a outra vai ser a racionalidade, que trata a tomada de decisão mais racional. Vocês podem ter só 2 variáveis, não faz mal. Aí, a única coisa que vocês precisam pensar é que se vocês quiserem transformar isso em mais variáveis, vocês vão pensar, que nem aqui, por exemplo, contexto do programa de pós-graduação. Aqui, esse contexto do programa de pós-graduação, os autores separaram em 3 variáveis. Exigência do programa. Então, qual que é a exigência do programa? Ele exige que quem faz pós-graduação precisa fazer exclusivo, não pode trabalhar, tem que viver para aquilo ali. Motivação do mestrado, doutorado e desistência. Então, analisar quais são as motivações dos alunos, se elas são motivação ou se elas estão mais para desistência, desmotivação. E vão analisar a pressão e o nível de estresse dos alunos que fazem esse tipo de programa de pós-graduação. Então, aqui, eles disseminaram essa parte de contexto de pós-graduação em 3. Vocês podem escolher dividir em 3 variáveis, uma variável só, tipo, que nem aí vocês falaram da racionalidade e da teoria, como vocês podem utilizar ela inteira, né? Fazer só questões voltadas ao emocional e só questões voltadas à racionalidade, para depois vocês analisar isso de forma conjunta, tá? Então, isso fica a critério de vocês e do orientador de vocês, de que forma que vocês vão dividir essas variáveis. Tem algumas teorias que elas já são divididas, que nem essa aqui, a teoria da legitimidade, ela já vem em 3 variáveis. A contingencial, ela vem em 7. Então, isso já acontece de forma obrigatória, essas variáveis divididas já. Outras não. Outras, igual a de vocês, são geral, trata só o emocional. Vocês podem ter uma única variável, que é só a emoção. Aí, continuando aqui explicando para vocês. Então, a análise, ou seja, o conteúdo geral, as variáveis, e daí o que a gente fala que é subvariáveis? Por exemplo, qual questão que vai estar tratando da tomada de decisão emocional no trabalho de vocês? Prof, vai ser da questão 2.1 até a 4.4, vamos dizer. Então, vocês vão colocar aqui, que as subvariáveis, ou seja, as questões lá do questionário de vocês que vão tratar a teoria das restrições, vai ser da 2.1 a 4.4, e vocês vão colocar aqui, ó, questão 2.1, 2.3, e daí que vai tratar agora a parte racional, vai ser a questão 3.1, 3.2, 3.3, vocês estão entendendo? Aqui vocês vão fazer vocês vão sustentar o que está lá no questionário de vocês. Aí, aqui, vocês vão colocar quais tipos de questão. Então, lá, quando vocês trataram, por exemplo, a tomada de decisão emocional e a tomada de decisão racional, em ambas, vocês utilizaram escala Likert. Então, vocês vão colocar escala Likert com 5 pontos. Escala Likert com 5 pontos. Agora, se for que nem essa aqui, ó, por exemplo, que vai ser o caso, vamos dizer que vai ser o caso do Wellington e da Tainá, que em algumas partes eles vão utilizar a escala Likert de 5 pontos. Então, eles vão colocar assim, ó, que a questão tal a tal vai ser escala Likert, que a questão tal a tal vai ser variável dicotômica, que a questão tal a tal vai ter múltipla escolha e variáveis dicotômicas. Então, aqui, nessa parte, vocês vão mostrar que tais questões vão estar relacionadas àquela variável de vocês, por exemplo, emoção, e que a escala de respostas vai ser Likert ou dicotômica, Likert e dicotômica. E aqui ao lado é a autoria, com base em quê? Que vocês tomaram, com base em quais autores que vocês fizeram esse questionário. A Valéria falou que vai pegar questionário pronto, a Jaque, mais alguém. Então, vocês vão colocar aqui, por exemplo, adaptado de Priebe. Ou seja, vocês já pegaram um questionário de um autor e adaptaram ele. Então, vocês vão colocar adaptado de Priebe 2017, adaptado de Cavicchioli 2017, adaptado de Farias 2017, adaptado de Schnell 2018, vamos dizer assim.
Entenderam? Então, isso em caso de adaptar. Quem vai criar o questionário do zero, por exemplo, o Wellington e a Tainá, vocês vão ter que ver com base em que vocês estão tirando essas, com base em qual obra, em quais autores que vocês estão construindo esse questionário, quais foram os autores que mais embasaram, que mais fizeram vocês tomarem conhecimento sobre contabilidade na área rural, na atividade rural, sobre controles para tomar decisão na área rural. Então, vocês vão colocar lá, pode ser 1, pode ser 3, pode ser 4, pode. Então, aquele autor ou aquele conjunto de autores que embasaram vocês a escrever sobre aquele tema, sobre aquelas questões. Deu para entender? Então, isso aqui, suscitando, é vocês trazerem o que está lá no questionário de vocês para o construto lá na metodologia, para que nós, leitores, batemos o olho no construto de vocês e entendemos o que vocês estão fazendo. A gente entende como é que é o tipo de questão, como é o tipo de resposta que vocês vão ter. Olhando aqui, batendo o olho nesse tipo de questão, eu consigo entender como vocês podem fazer as análises dos trabalhos de vocês. Questões sobre... Eu já consigo entender aqui quais são as questões que compõem o questionário de vocês. Então, fica muito mais fácil de entender o documento, de entender o instrumento que vocês utilizaram para coletar os dados. Beleza? Outra coisa, prof. Esse daí a gente vai voltar na metodologia depois que a gente fizer a coleta de dados. Não. Depois que vocês fizeram os questionários já tem que começar a fazer. Fazem a metodologia aqui, ó, até a parte da população, e antes de entrar no construto, vocês vão lá e vão começar a desenvolver o questionário. Sim, mas a gente já tem que apresentar isso agora? Tipo, na qualificação? Vão ter que apresentar o questionário na qualificação. Mas, por exemplo, já aqui, Valéria, vocês já têm uma que vocês vão adaptar. Então, isso vocês vão conversar com o prof. Maicon, prof, a gente tem que começar a adaptar o questionário. Você quer mandar para a gente falar mais ou menos como é para fazer? Sim, então ele vai mandar para vocês vão mexer mais ou menos como ele falou, vai mandar para ele vai olhar, e daí vocês vão vir com o questionário não precisa estar, nossa, perfeito. Não, a banca sempre vai pedir ajuste, mas é importante que vocês desenvolvam o instrumento de coleta de dados para vocês virem para a banca com esse instrumento pronto. Porque o instrumento de coleta de dados é o que vai garantir que a questão de pesquisa de vocês, que os objetivos específicos de vocês sejam respondidos. Vamos supor que vocês façam um questionário e esqueçam de colocar alguma parte. Por exemplo, vamos supor que vocês queriam mapear quantas empresas que têm auditoria no seu interim, né, na sua gestão. E vocês esqueceram de fazer essa pergunta no questionário de vocês. Então, um dos objetivos vocês não vão conseguir cumprir. Então, é importante que vocês venham com esse questionário pronto para a qualificação, para que nós consigamos analisar o questionário comparando com os objetivos de vocês, para ver se esse questionário está redondo, ele vai conseguir responder mesmo. Vai dar para vocês utilizarem esse instrumento e terem um trabalho bem feito, um trabalho inteiro, que responda mesmo todos os objetivos que vocês se proporam a fazer. Por isso que o questionário, ele precisa vir para a qualificação de vocês. Então, pensem, vocês vão fazer a metodologia quanto aos objetivos, quanto à abordagem do problema, e quantos procedimentos, e quanto à população e à amostra. Terminou isso, vocês vão lá mexer no questionário de vocês. Terminam o questionário de vocês e vocês vão vir aqui construir. Ou seja, vocês só vão transportar os dados lá do questionário de vocês aqui para o construto. Feito isso, a gente vai para a próxima parte. Assim, ó, mais ou menos fica o construto de vocês na pesquisa. Ele fala, por exemplo, aqui, ó, caracterização do instrumento de pesquisa. Então, aqui a pessoa bate o olho e entende o que vocês estão buscando abordar no questionário de vocês. Feito isso, nós partimos para a última parte da metodologia, ou seja, vocês vão se perguntar, vão fazer algumas perguntas. Perguntas estas que vocês ainda não começaram a desenvolver no trabalho de vocês.
Então, até o momento, vocês sabem que a pesquisa de vocês é quantitativa, sabem que os objetivos são descritivos, sabem quais são os instrumentos de coleta de dados, que vai ser o questionário. Agora, essas próximas perguntas que vocês vão fazer são coisas que vocês ainda não sabem, que vocês vão planejar e vão deixar isso na metodologia escrita já. Por exemplo, em qual período farei a coleta de dados? Então, quando vocês pensam em começar a coletar os dados? Vamos supor, então, que vocês pensam em começar a coletar os dados em setembro, final de agosto, início de setembro. Então, vocês vão colocar lá que a coleta de dados se deu em meados do dia 20 de... Iniciou-se em meados do dia 20 de agosto, ou iniciará em meados do dia 20 de agosto, até final de setembro de 2020. Então, respondeu isso. E como que vocês vão fazer? Eu vou enviar o questionário por meio do Google Docs. Vou entregar o questionário, vou ir... Como vocês vão fazer? Vão fazer pessoalmente? Vão fazer por meio digital? De que forma que vai ser a coleta de dados de vocês? Então, explicar de que forma que vocês estão coletando esses questionários. Aí, a próxima questão, o próximo parágrafo. Qual é o procedimento de tratamento dos dados? Então, como é que vocês vão analisar esses dados depois? Vocês vão rodar frequência, vocês vão rodar correlação, vocês vão rodar influência, que é uma coisa chamada regressão. Então, isso é uma questão que vocês vão ter que conversar com o orientador de vocês. Prof, o que nós vamos rodar depois que nós tivermos os dados? Nós vamos rodar a frequência, que é saber quantas pessoas responderam. Nós vamos rodar correlação, que é correlacionar a pergunta 1 com a 2, a 2 com a 3, a 3 com a 4, depois de novo a 1 com a 2, a 1 com a 3, a 1 com a 4. Então, é isso que nós vamos rodar? O que nós vamos rodar? Para vocês colocarem isso no trabalho de vocês. E ainda, qual o software que nós vamos utilizar para rodar esses dados? O Excel ou o SPSS? Vocês podem falar essas palavras para eles, tá? Porque eles sabem o que é isso. Eles conhecem esse software. E daí, por fim, vocês vão colocar quais são as limitações metodológicas do trabalho de vocês. O que é isso? É falar até onde vocês foram. E quando a gente fala em limitação, não é algo negativo. É você explicar para o teu leitor que vocês fizeram até tal ponto. Ali para frente, se eles quiserem fazer mais, é uma nova pesquisa. Eles podem dar continuidade para a pesquisa de vocês. Então, aqui, as limitações da minha pesquisa é que eu pesquisei apenas os graduandos de contabilidade de uma única instituição localizada no município de Assis Chateaubriand. Então, isso é uma limitação do meu estudo. Não é alguma coisa negativa, mas eu só fui até Assis. Então, aqueles que quiserem comparar Assis com Toledo, podem. Aqueles que quiserem fazer o Paraná inteiro, podem daqui para frente. A limitação do meu estudo é que eu trabalhei apenas aplicação de questionário e rodei apenas frequência. Eu não vou colocar as palavras apenas, né? Mas eu vou colocar. Quanto aos procedimentos de coleta de dados, foi utilizado para a coleta de dados o instrumento de questionário. Ponto. Para o tratamento dos dados coletados por meio do questionário, foi utilizado o tratamento de frequência. Então, isso que vocês vão explicar. Quais são as limitações, até onde vocês foram, tá? Então, daí dá para entender que dali para frente é um trabalho novo, é uma lacuna de pesquisa que os demais alunos forem fazer. Então, aí no final, a metodologia ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Com exceção que aqui eu não coloquei nem o construto e nem a amostra. Eu vou abrir aqui para vocês um prontinho. Espera só um pouco. Espera aí. Orientandos. Aqui. Ó, aqui é uma metodologia concluída. Então, fez as partes, ó, quanto aos objetivos, quanto à abordagem da pesquisa, em relação aos procedimentos, a população do estudo. Aí aqui, a amostra,
para a determinação da amostra foi utilizada da seguinte forma. Isso aqui eu vou mandar para vocês pronto, essa parte aqui, igual eu falei para vocês. Vocês vão falar, prof, a minha amostra são tantas pessoas ou tantas instituições. Aí vocês vão me mandar e eu vou rodar a amostra para vocês com base nessa equação aqui. Aqui, na sequência, apresenta-se o construto da pesquisa com a vertente do questionário. Então, aqui, ó, apresentou-se o construto da pesquisa. Então, o perfil do respondente, os fatores contingenciais, que são esses, quais questões que estão relacionadas ao perfil do respondente, quais questões que estão relacionadas aos fatores contingenciais ambiente. Aqui, quais são as respostas, o perfil do respondente, a variável é dicotômica, nas demais, em relação aos fatores contingenciais, a escala Likert, e aqui são as autorias. Feito isso... Oi. Prof, manda esse artigo pra gente. Vou postar lá, tá? E daí aqui, esses meus alunos aqui, eles ainda fizeram o modelo teórico, mostrando de que forma que eles fariam a pesquisa dele. Então, quando eu bato o olho aqui, eu entendo que eles vão analisar o ambiente na implementação da governança corporativa, a tecnologia no ambiente da governança, na implementação da governança corporativa, e aqui eles ainda fizeram a descrição das hipóteses. Isso aqui, pessoal, hipóteses, e esse modelo teórico é bem importante vocês fazerem, mas eu não vou cobrar de vocês isso agora, tá? Vou cobrar de vocês sim, mas lá na frente. Então, agora eu vou deixar isso lá para quem já quiser ir fazendo, então, dessa forma, podem ir fazendo. Eu vou transformar ele num PDF. Cadê o Meet agora? Aqui. Eu vou transformar ele num PDF, daí eu vou postar lá. Só não vale copiar e colar, hein? Utilizar como base, porque esse trabalho está sendo publicado num congresso, então vai dar plágio daí. Ah, outra coisa. Quando vocês me enviarem agora a última parte da metodologia, eu vou decidir ainda o dia, aí eu vou pegar e vou rodar cada um dos trabalhos de vocês no plágio. Daí eu vou mandar um relatório de plágio do lado. Os trabalhos que tiverem mais de 30% de plágio confirmado, não pode para qualificação. Então, deem uma total olhada para ver se vocês não copiaram e colaram de nada. Porque mais de 30% de plágio confirmado entende-se como um trabalho plagiado. Então, nem citação direta, por exemplo. Eu não posso ter mais de 30% de citação direta no meu trabalho. Porque senão fica que você praticamente está usando a palavra dos outros e jogando no teu trabalho. Tá? Você não está disseminando isso com as suas palavras, não está construindo um trabalho com suas palavras. Por isso que eu sempre falo que a gente tem que tentar, nós temos que tentar, peraí. Ah, tá. Nós temos que tentar, então, sempre escrever com as nossas palavras, utilizar a citação indireta, tá? Deixa eu só ver o que a Isa pediu. Prof, a nossa escala não tem... É isso aí mesmo, Isa, vocês não têm questionário, vocês têm tabulação de dados. E daí, por meio da tabulação de dados do Excel que vocês vão fazer, que vocês vão construir a rede, a nuvem de palavras, enfim. Beleza? E daí, deixa eu ver aqui. Tá, então tá. Pessoal, é isso, então. O que eu vou falar para vocês? Utilizem o resto da aula de hoje para vocês começarem a escrever a metodologia de vocês. A aula de quinta-feira vai ser para vocês finalizarem a metodologia até a parte dos procedimentos, lá a população, e iniciarem aí o questionário de vocês, tá? Então, agora peguem firme essa próxima semana, nessa parte de metodologia e constituição aí, criar ou adaptar o instrumento de coleta de vocês e para a gente poder ir para a qualificação bem redondinho, bem bonitinho, tá? Aí, feito isso, na semana que vem eu falo para vocês qual vai ser o prazo de entrega, mas da metodologia com questionário. Mas eu já vou dar um palpite aí, que vai ser provavelmente dia 13. Dia 13 ou dia 13 ou dia 14 no mais tardar, tá bom? Que eu preciso
que eu preciso ter um tempo para rodar esses dados aí no programa de plágio e depois também enviar isso para os orientadores e para o pessoal que vai ser a banca de vocês na qualificação. Tá? Combinado? Tá fechado? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Não? Isso é um não? Por enquanto, não, né? Então tá. Então, mãos à obra. Boa noite. Me chamem no WhatsApp. Utilizem as aulas de quinta-feira para sentarem para desenvolver isso, para me mandar mensagem, para utilizar essa aula mesmo para desenvolver essa metodologia bem linda. Eu vou finalizando aqui. Eu já vou transformar aquele artigo do Rafa e do Léo em PDF e vou postar lá para vocês a metodologia, tá? Beleza? Depois dessa aula aí eu vou beber um álcool. Deus me livre. Vai, nem pode. Boa noite, então, galera. Boa noite, prof. Boa noite.